E aí, gente, vocês estão bem? O que é isso? Tá com sono? Vocês estão bem, gente? E você aí no Zoom, fala aí. Não tô ouvindo nada, tá? Tá. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Pai, a água ali, eu fiquei até meio receoso. Pé na cova, misericórdia, misericórdia. Aleluia. A pé na cova é boa, viu, irmãos? Queridos, olha que coisa boa. Você tá vendo? Oxe, esqueci o meu chapéu, rapaz. Espera aí. Obrigado. tá bem? Olha aqui, gente. Olha aqui. Eu quero agradecer ao Mateus e o Lucas que me emprestaram meu chapéu. Chapéu deles, né? Olha aí, irmãos. Estamos em obra. Amém? Oh, aleluia. Tá bonito aí o chapéu? Não tá cabendo não, porque a É. cabeça tá avantajada. Mas Deus é fiel. Queridos, que boa, né? Como disse o Felipe, estamos em obra. Amém? E quando eu olho para a nossa vida, querida, é a mesma coisa. Amém? O Felipe falou uma coisa muito interessante enquanto ele estava. O som tá legal aí, tá todo mundo ouvindo bem? Amém. O Felipe estava falando Bem, uma questão muito interessante quando ele estava falando sobre os dízimos e ofertas. Ele falou sobre crescimento, né? Ele falou um pouco sobre crescimento e ele disse assim: olha, não espera crescer da noite para o dia. É um processo, não é assim? A grande questão é que muitas vezes os próprios crentes colocam expectativa neles mesmos, ou às vezes é até colocado uma expectativa, uma pressão neles mesmos, que a partir do momento que a pessoa entra na igreja e começa a congregar, ela vai ser perfeita 100%. E não vai, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos em obra. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. E sempre vai ser assim. Amém? Tem alguns textos na palavra que eu gostaria de compartilhar com você, para que você não para que você entenda isso que a gente está falando. 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 3. Se você não tiver com a tua Bíblia, está tranquilo, a gente vai ler aqui juntos. Amém? 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 3. Olha o que diz aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todo o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Muitas pessoas pensam que as coisas de Deus é mistério, né? De vez em quando a gente ouve isso. Às vezes, quando as pessoas não têm resposta para algo da parte de Deus, elas pensam, aquilo é mistério. Não é assim? E às vezes a gente ouve até os irmãos falando, muda a voz e tudo, né? É mistério. Não, irmãos. Olha, a Bíblia é muito bem clara, ela diz que o desejo de Deus é se revelar a nós. O desejo de Deus é que nós conheçamos Ele. Amém? O desejo de Deus, claramente, aqui na Bíblia, aqui nesse texto que a gente acabou de ver, é que todo homem seja salvo. Primeiro passo, que todo homem seja salvo. Deus não deseja que pessoas vão para o inferno. Deus deseja que todo homem seja salvo. E aqueles que são salvos, segundo a palavra de Deus, o texto de Timóteo que a gente acabou de ver, Deus deseja que os que são salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que verdade poderosa. Deus deseja que eu e você cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui é isso. Existe um processo. Nós somos salvos, e aí Deus deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. É um processo, está comigo? Existe um processo. Nesse processo vão existir escolhas, e nesse processo vão existir decisões próprias, e nesse processo depende não somente de Deus, porque se dependesse só de Deus, o texto é muito bem claro. O desejo dele na Bíblia é explícito. Se dependesse só dele, o desejo dele era que todo homem fosse salvo, e os que são salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não está bloqueando o nosso crescimento.
Deus não está parando o nosso conhecimento da verdade. Pelo contrário, o desejo dele é que você conheça mesmo. É que eu e você conheçamos mesmo. É que a gente cresça em conhecer quem Deus é. Você está comigo? Mas a partir do momento Amém. que nós entendemos, é mistério. Se é mistério, eu não devo nem chegar lá. Mas graças a Deus, irmãos, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito clara. Agora, olha o que a Bíblia diz aqui num outro texto. Filipenses no capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo, você conhece esse texto, de que aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, nós vemos um processo. Aquele que começou a boa obra em vós. Vamos pensar um pouco sobre esse texto. Quem começou a boa obra em nós? Amém? Deus, através de Jesus Cristo. No dia que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, no dia que nós cumprimos a primeira parte do desejo de Deus, era que todo homem seja salvo, e aquele dia nós fomos salvos, naquele dia começou um processo. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, que ele vai completar, irmãos, até o dia de Cristo. A gente não vai ficar o mesmo. A gente vai crescer, a gente vai avançar, e o desejo dele é que ele complete, não deixe a gente pelo meio do caminho. O desejo de Deus não é que a gente pare no meio do caminho. Aleluia, eu lembro uma vez, quando eu namorava com Marina, mulher mais linda do mundo, que está lá na nossa igreja de crianças dentro de casa. Eu lembro que eu tinha um carrinho, né? Comprei um Fiat 147. Misericórdia, irmão. Aquele carro é uma benção. E meu carro era bom demais. O alarme dele era um fio que eu tirava do motor, né? O cabo da vela. Não sei se aqui é o mesmo. Eu precisava parar o carro. Eu falei, eu não quero que ninguém roube esse carro. Abri o capô. E isso eu e Marina no shopping, né? Shopping chique. Peraí, amor. Abriu o capô. É capô que chama aqui, Zé? Tirava o cabo da vela. Pá! Daí aquele barulhão, todo mundo olhava assim, meu Deus do céu, é um tiro. Não, eu estou fechando o capô do carro. Aí enrolava aquele cabo da vela, botava na bolsa da Marina e a gente ia para o shopping. Mas eu não sei nem porque que eu entrei no bendito do carro. Meu Deus do céu, o que a gente estava falando antes aqui? Espera aí. Ele vai completar até o dia de Cristo. E aí a gente tinha aquele carro, e aquele carro, ele de vez em quando, ele parava no meio do caminho. Estava dirigindo ele, né? Aquele volante que não tem uma folga, não, e tem umas férias, né? Você vai... Você vai virar o volante, você faz assim, lá para a terceira volta, a roda começa a virar. Era daqueles carros. E aí a gente andando, aí quando era morro, lá onde a gente morava, lá em Belo Horizonte, tinha muito morro. Quando eu pegava um morro, meu irmão, eu já sabia. Aí começava, olhava no retrovisor, assim, aquele retrovisor pequenininho, aí olhava assim no retrovisor, aquela fumaça, eu falei, vai parar, parava o carro, no meio do morro, no meio do caminho. Então o desejo de Deus não é que a gente pare. Quem para no meio do caminho não completa a carreira, não corre a carreira, não conclui. Sabe aquele sentimento frustrante de não ter concluído fases? É isso. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente sempre conclua, é que a gente avance, é que a gente corra a carreira com perseverança. Você está comigo? Olha só o texto que diz. É muito claro e diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Olha que certeza maravilhosa. Nós temos a certeza que Deus não vai largar a gente no meio do caminho. Que Deus não vai parar. Que Deus não vai deixar as coisas de qualquer jeito. Que Deus não começa uma parede e deixa inacabada. Não. Tudo que Deus pega para fazer, Ele conclui. Agora, é preciso ter uma coisa que eu vou te falar agora. Parceria entre o sobrenatural e o natural. E aí entram as nossas escolhas.
Lembra do texto? Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por que nem todo mundo está sendo salvo? Você acha que todo mundo é salvo? Não. Você acha que aqueles salvos, todos eles, já chegaram ao pleno conhecimento da verdade? Não. Ou seja, nem todo mundo vai cumprir a vontade de Deus. Por quê? Por causa de uma coisinha chamada livre-arbítrio, decisão, escolha. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Eu, como pastor da igreja, eu não posso escolher pelos membros. É isso que às vezes é frustrante. Porque às vezes é criada uma expectativa em que a simples presença no culto e vir ao culto é importante demais. É importante congregar, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas às vezes é criada essa expectativa. Eu venho na igreja, eu bato meu cartão de crente, e aí pronto, domingo de manhã, pim, tá pronto, graças a Deus, vou voltar à minha vida normal, agora só domingo que vem. Mas é uma continuidade, é um processo. Amém? Agora, vamos olhar um outro texto aqui, que ele diz o seguinte, na verdade eu vou, antes da gente entrar nesses textos aqui, eu quero que você entenda o seguinte, o homem, nesse processo de construção, nesse processo, né, que nós vimos que é um processo, ele tem início, meio e fim, nesse processo de construção, a gente precisa entender uma coisa, a Bíblia diz que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, amém? A Bíblia diz que o ser humano é um ser trino, se nós podemos dizer assim. Fomos criados à imagem de Deus. Isso não nos faz a quarta pessoa da Trindade. Amém? Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, mas somos o mais próximo de Deus possível. Salmos diz isso. Né? Foste feito pouco menor do que Elohim. Algumas versões traduzem aquele texto como anjos, mas ali não é anjos, é Deus. Fomos feitos poucos menores do que Deus. Não poderíamos ter as mesmas características de Deus, porque senão seríamos deuses. Mas Deus nos fez o mais próximo dele possível. Então, nesse reflexo da Trindade, nós somos um ser trino. Temos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E aí é que é onde a confusão muitas vezes se instala. Porque as pessoas, às vezes as pessoas ficam frustradas com decisões próprias, às vezes não conseguiram fazer aquilo que é certo, desejavam, tinham vontade, mas não conseguiram fazer aquilo que é certo. Não é assim? Agora, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala sobre 3 tempos de salvação. Já falamos sobre isso em algumas oportunidades aqui na igreja, mas eu quero tocar nesse assunto novamente. Olha que interessante aqui. Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Olha como é que esse texto fala, esse texto diz que eu e você já fomos salvos, pela fé fomos salvos. Agora, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, poder de Deus. Algumas versões vão trazer esse texto como para nós, salvos, poder de Deus, mas o original desse texto é um verbo, é um presente contínuo, para nós que estamos sendo salvos. Processo. Ok? Então, a mesma Bíblia diz que nós já fomos salvos e que nós estamos sendo salvos. Mas espera aí que vai ficar pior. Olha esse texto aqui, acho que é Hebreus, 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, agora presta atenção, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja,
Esse texto aqui está dizendo que a gente nem salvo foi ainda. Que lá no futuro, eu e você vamos ser salvos. E aí muitas pessoas, leitores casuais da Bíblia, pessoas que leem a Bíblia como se fosse uma revista em quadrinhos, eles pensam, olha aí, tá vendo, pastor? A Bíblia se contradiz. A Bíblia diz que ao mesmo tempo eu fui salvo, passado, estou sendo salvo, presente contínuo, e vou ser salvo no futuro. Ora, como eu disse, nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quando a Bíblia fala de salvação no passado, presente e no futuro, a Bíblia está falando das 3 dimensões do ser humano. Nós fomos salvos no Espírito. O nosso espírito é recriado. Quem nós realmente somos, espírito, somos seres recriados, à imagem de Deus, nascemos de novo. A Bíblia diz, não se coloca vinho novo em odres velhos. Então o meu odre e o seu odre, que são vasos, você precisou ser recriado. Você precisou nascer de novo. Aonde? Na sua alma? Não. Sua alma continua a mesma. Seus sentimentos continuaram o mesmo no dia que você nasceu de novo. Se você amava uma pessoa, você continua amando. Isso quer dizer que a sua alma não mudou. Ok? Calma que a gente vai chegar lá. Mas no dia que você nasceu de novo, dentro de você, no seu espírito, o chamado pela Bíblia, o homem interior do coração, aquele mudou na hora. Você é salvo. E aí a Bíblia fala aqui de um processo de salvação. Paulo chama isso de renovação da mente. Com o quê? Com a palavra. Esse processo de renovação da mente é o que a Bíblia diz aqui sobre a salvação da mente. É um processo, estamos sendo salvos, mas isso não tem nada a ver com o seu estado espiritual. Você está sendo salvo na mente, na outra dimensão tua, chamada mente. E por que é importante? Porque nós precisamos renovar a nossa mente. E é exatamente isso que nos diferencia de Jesus, homem. Quando Jesus vem à Terra, a Bíblia diz que ele vem como homem e ele deixa para trás os seus atributos divinos. Ele não julgou, diz a Bíblia, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então ele deixa para trás, ele deixa em desuso, vamos colocar assim, os seus atributos divinos e ele vem à Terra. E aí a gente fica pensando, mas por que eu não consigo andar igual Jesus quando estava aqui? Porque Jesus tinha a mente 100% renovada. Jesus, ele nunca experimentou o pecado. Jesus, ele nunca experimentou o pecado, então o seu espírito e a sua alma eram salvos. O seu corpo, ninguém podia matar Jesus. Sabe por quê? Porque era ilegal, era impossível. A não ser que ele mesmo se entregasse. Então a sua alma era completamente renovada. A nossa está num processo. Está comigo? Isso, quando a gente fala deste processo, o que eu estou querendo dizer? A gente nasce de novo aqui. Mas como o Felipe estava falando, muitas pessoas nascem de novo e aquela pessoa ainda está fumando, ainda tem alguns hábitos que não são condizentes com a sua nova natureza, nascido de novo. Está comigo? E aí o que acontece? Irmãos, existe um processo. E esse processo você tem que há um limite muito grande, porque tem gente que também entra numa comodidade e não muda. Eu sou assim mesmo, né? Aquela música, aquele hino, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Tem gente que pensa assim. Mas não, querido, você não precisa ficar do mesmo jeito. Você não precisa viver do mesmo jeito. Você pode crescer, você pode avançar. Amém? Então, olha, a questão é que a gente nasce de novo aqui, a gente tem um monte de hábito errado, um monte de pensamento errado, um monte de sentimento errado. E a gente começa a carregar, nascido de novo, nova criatura, começa a carregar o espírito recriado, novo, e uma alma velha.
O grande problema é que muitas pessoas da palavra da fé, mesmo da palavra da fé, começaram a ministrar e pregar sobre isso. Despreze a sua alma, ignore a sua alma, deixe a sua alma para lá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve renovar a sua alma com a palavra. Por quê? Porque sua alma precisa entrar em parceria com o Espírito recriado. A sua alma precisa andar junto contigo. Você, Espírito, o homem do coração, o coração recriado, a sua alma precisa pegar junto. Para que os seus sentimentos se alinhem com a palavra. Para que não haja mais aquele desejo de vingança, aquele desejo do mal para o outro. Aleluia. Quando nós entendemos, irmãos, vou entrar nesse tema aqui, porque o Espírito Santo está nos conduzindo a isso. Quando nós entendemos que Deus é amor, e nós entendemos verdadeiramente o que é amor, todo sentimento fora do amor começa a sair das nossas vidas, do nosso coração. Se o meu pai é amor, por que eu odeio o outro? Por que eu não perdoo? Aleluia. É um processo. É um processo. Muitas vezes perdão é um processo. O que não pode, se você está no meio do processo, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem. Ninguém está te colocando pressão para você mudar na marra, não. Porque isso tem que ser uma decisão entre você e o Senhor. Igual o Felipe disse, ninguém está esperando a pessoa ser perfeita para poder congregar nessa igreja, não. Porque, irmão, se fosse assim, ninguém estaria aqui. Inclusive eu seria o primeiro a sair daquela porta, porque eu não sou perfeito. Então a gente tem que parar com aquela imagem falsa, aquele outdoor falso, de que, irmãos, não é, a gente tem coisa dentro da gente, precisa mudar, precisa melhorar. E o primeiro passo para a gente mudar é reconhecer. E chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou errado nisso, eu estou agindo sem vergonhice nisso, Pai, me ajuda. O que é isso? Processo. E aquele que entende de você mais do que você mesmo, ele vai te ajudar nesse processo. Então a Bíblia fala sobre continuidade. Agora não é uma vez na vida, não, irmãos. Amém? Aí eu vou na igreja toda vez que tem um casamento. Como é que essa pessoa espera mudar? Eu leio a Bíblia toda vez que me dá vontade. Deixa eu te falar uma coisa, não vai te dar vontade de ler a Bíblia todo dia. Vai ter dia que você vai estar cansado e você não vai querer. Mas você sabe que aquele alimento é capaz de renovar a sua mente. Aquele alimento, irmãos, oh, aleluia! Aquele alimento traz vida para a sua vida. Aquele alimento é a verdade que te liberta. E aí você bota força mesmo. E você se dedica, e você chega junto. E que você quer estar ali junto com os irmãos, quer estar congregando. Porque você sabe que é para o teu bem, para o teu crescimento. Aleluia! Você está vendo que é uma escolha? Deus, ele sempre vai vir com um prato, uma refeição para a gente, disponível. Agora cabe a eu e você levantar e pegar. Ele não disse para o salmista que ia dar na boca dele, ele disse, eu coloco uma mesa na presença dos seus adversários. Quem senta e come, sou eu e é você. Processo e escolhas. E aí a Bíblia diz aqui ainda, como eu disse, no futuro, né? Assim, a Bíblia fala sobre algo futuro. Eu vou ser salvo. Eu não quero entrar muito nessa questão, porque é muito claro pela palavra de Deus que quando a Bíblia fala de salvação futura, ela está falando do corpo, né? Desse paletó aqui de carne que eu estou vestindo, esse corpo, né? Um dia nós vamos receber um corpo glorificado. Amém? No meu caso vai ser mais glorificado do que muita gente, né? Porque eu estou um pouquinho, mas eu vou emagrecer em nome de Jesus. As pessoas vão receber um corpo glorificado. O que é isso? Salvação futura.
A salvação do corpo não aconteceu ainda. A salvação do corpo irá acontecer. Por isso que o nosso corpo, irmãos, vai ser tentado, vai ter vontade de pecar, vai ter vontade de errar. E cabe a mim e a você, espírito, dominar a carne. Ah, pastor, ora para eu parar de ser tentado. Eu vou orar para você morrer, então. Porque é impossível. Tentação vai vir, cabe a gente dominar. Cabe a gente decidir quem é que manda, se é o nosso corpo ou quem nós realmente somos. Nosso espírito recriado, nascido de novo. Ah, pastor, mas sabe como é que é? A carne é fraca, né? Graças a Deus, irmãos. Imagina se fosse forte. Graças a Deus que a carne é fraca e o espírito é forte. Nós podemos nos posicionar em Deus e nós podemos dominar a carne. Ah, mas eu não tenho vontade de nada. Irmãos, chega junto de gente. Muitas vezes o que atrapalha são associações. Você sabia disso? Associações erradas. Gente que parece uma âncora, só te puxa para baixo. E você lá, vivendo aquela desgraceira de vida. Por causa de associações erradas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós cremos mesmo em avanço, cremos em prosperidade, cremos em crescimento, cremos que você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar. Ai, pastor, você precisa ser mais humilde. Humildade é ser exatamente quem Deus diz que nós somos. Isso é a verdadeira humildade. Se colocar abaixo daquilo que Deus diz que nós somos, chama-se soberba. Transvestida de humildade. Ah, mas Deus quer que eu fique miserável. Mentira, me mostra na Bíblia. Não quer. Não quer. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é o nosso Deus. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que levou sobre si as doenças, aquele que levou... Irmãos, esse é o nosso Deus. Eu não gosto dessa mensagem positivista. Ou então que Bíblia que você está lendo? Aleluia. Deus tem expectativa em você, irmãos. Deus tem expectativa em você, que você avance, que você cresça, que você prospere mesmo. Aleluia. Estamos num processo. Amém? Aleluia. Agora, nesse processo a gente precisa entender uma coisa. Nós não vamos conseguir avançar sozinhos. Deus tem falado muito ao meu coração sobre família. Família verbo-leiria. Você está comigo, queridos? Nós precisamos, é vital para a minha vida e para a sua vida e para essa igreja que a gente caminhe junto. Agora não é aquele junto de falsidade, não, irmão, pelo amor de Deus. Não é aquele junto de fingir que está todo mundo aqui, Pai do Senhor, e lá fora fica um metendo mal no outro, falando mal, fofocando. Eu odeio fofoca, irmão. Primeira pessoa que vier fofocar comigo aqui a respeito de alguém, vai tomar na cabeça, pá! Tijolada. Tá até aqui, ó, pá! Está comigo, irmãos? Nós precisamos nos juntar, precisamos estar juntos, em comunhão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Efésios, no capítulo 11, diz assim, que foi Ele mesmo que concedeu uns para os apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? 12. Ou seja, está falando do contexto aqui de igreja. Amém? De ministério, de igreja, está falando de igreja. Para que ele fez isso? Para que Deus levantou o pastor, o mestre, o profeta, o apóstolo, o evangelista, o ministério de socorros? Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço e para algo que eu amo, para a edificação do corpo de Cristo.
Processos, processos e processos. 13. Até que, qual é o limite? Até que todos cheguemos à unidade e do quê? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus disse, né? A vontade dele é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como é que a gente vai chegar no pleno conhecimento da verdade? Como é que a gente vai chegar no pleno conhecimento de Cristo? Através da exposição, da comunhão, do congregar. Irmãos, olha, eu sei que existe uma graça para esse tempo. Aqui nós temos algumas pessoas, irmãos queridos, e tem vários irmãos queridos ali através do Zoom, da internet, e existe uma graça durante esse tempo, uma graça específica. Né? Existem algumas limitações por causa da pandemia que está passando em nome de Jesus. Existem umas limitações e por isso nós precisamos disponibilizar o culto online. Mas o melhor é estar todo mundo aqui, irmãos. O melhor é estar todo mundo junto. O melhor é congregar. Aleluia. Olha um outro texto aqui, o que diz. Aliás, vamos continuar. Aleluia. Mas, Oxe, fui para o lugar errado aqui, peraí. Efésios capítulo 4. Ele mesmo concedeu, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejais mais agitados como meninos, de um lado para o outro, e levados ao redor por qualquer vento de doutrina, artimanha dos homens, pela astúcia que te conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha aí, existe uma justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si em amor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha o que é a igreja, esse texto resume o que é a igreja. Deus levantou pessoas para que a gente cresça. Eu não vou conseguir crescer sem congregar, em casa, sentado no sofá. Claro que estamos, como eu disse, existe uma graça especial para esse tempo. Mas tem gente que, os chamados desigrejados, né? Não sei se você já ouviu falar esse termo. Pessoas que pensam que não precisa vir mais. Irmãos, é na igreja que alguém vai pisar no seu calo e você vai ter a oportunidade de andar em amor. É na igreja que eu vou pegar um negócio desse aqui, ó, e levar. É na igreja, irmãos, que eu vou servir. A Bíblia diz que há uma justa cooperação. É na igreja que eu vou me envolver. Igreja não é um clube evangélico para a gente dar o dízimo e ser salvo, irmão. Não tem nada a ver com isso. Você está comigo? Dízimo é bíblico? É. Mas igreja é muito mais do que isso, irmãos. Nós estamos aqui, por amor uns aos outros, pelo perdido. Estamos aqui para avançar com o Evangelho. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Estamos aqui para ver milagres, curas, prodígios, que temos visto quase todos os cultos. Milagres acontecendo, curas acontecendo, prodígios acontecendo. Essa é a igreja verdadeira. De maneira alguma estou desprezando os irmãos que têm feito o trabalho em outras denominações. Não estou dizendo isso de maneira alguma. Não estou dizendo que a gente é a única igreja. Eu estou falando que a igreja de Cristo é uma igreja onde sinais, milagres e prodígios têm que acontecer. Porque Ele é o cabeça. E Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, o Jesus que curou no livro de Atos está aqui hoje, curando, libertando, salvando. Ele é o mesmo. E Ele não mudou. Aleluia. E nesse processo que nós estávamos falando, entra congregar, entra a igreja local, entra ser corrigido, entra, às vezes,
ter que lidar com um irmão que a gente não gosta muito. Vamos ser práticos aqui, irmão? Você não vai gostar de todo mundo na igreja. Miles Monroe dizia que tem irmãos que a gente ama de longe. Mas isso não quer dizer que você vai desprezar e ignorar aquela pessoa. Eu estava ministrando lá na Suíça, lá em Lausanne, domingo passado, através do Zoom, aniversário da igreja de 4 anos, Verbo da Vida Lausanne, nossos irmãos amados. E Deus colocou um texto no meu coração, que é aquele texto do homem que estava na beira, no meio do caminho, né? Que ele, como é que chama? A Bíblia se refere, aquele que ele estava andando, aí vieram os salteadores. Oxe, rapaz, enfim. Bom samaritano, exatamente, obrigado. E aí ele cai, e a Bíblia diz que ele é deixado como que morto. E aí Jesus, contando essa parábola, isso era uma parábola, uma história que Jesus conta para exemplificar alguma coisa, Jesus fala algo muito interessante, ele diz assim, que passou por aquele homem um sacerdote e um levita. E depois do sacerdote e do levita, passou por aquele homem um samaritano. E talvez você possa pensar, mas e daí, samaritano? O samaritano era os mais desprezados e desprezíveis, segundo os judeus. Aquele homem que estava sofrendo, quase que morto, jogado no chão, era um judeu. Passaram por eles 2 judeus, mas quem ajudou foi o samaritano. Aqueles que, segundo os judeus, era um judeu de segunda classe. E eu disse para esses irmãos, eu disse para eles, olha, se fosse nos dias de hoje, eu até brinquei com eles, se fosse aqui em Portugal, provavelmente Jesus estaria contando essa história assim. Passou por ele um pastor, passou por ele um diácono e passou por ele um cigano. E quem ajudou? O cigano. A analogia é exatamente essa. Oh, aleluia. Irmãos, você está preparado para amar aquele que na sua mente não é amável? Você está preparado para abraçar aquele que você despreza? Isso é igreja. Agora você percebe que é um processo? Talvez nós não estejamos lá ainda, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmãos. Para isso, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Porque é aqui que a gente vai crescer, é aqui que a gente vai avançar. Isso é o corpo de Cristo, a Bíblia diz. Isso é... quando você olha o seu corpo, irmãos, observa o nosso corpo. Na hora que eu vou pegar esse martelo aqui, ó, pode ser que o meu dedinho do pé não esteja envolvido no processo. E pode ser que a gente pense, o meu dedinho do pé não é importante. Mas o dedinho do pé, junto com os outros, e junto com o meu pé, está me dando sustentação para que eu consiga. Existe um comando que vem do cabeça, e existe um corpo inteiro envolvido. Muitas vezes a gente está com uma ferpa pequenininha no cantinho da unha. Aquilo chama a atenção do seu corpo inteiro. Agora, como algo tão insignificante pode chamar a atenção do seu corpo inteiro? Porque todo o corpo é importante. Cada um que faz o corpo de Cristo são importantes. Pode ser que tenha pessoas fora do chamado. Isso é uma história totalmente diferente. Mas cada um é importante. Aleluia. Processos. Agora, onde que a gente vai aprender isso?
Se expondo. Tem gente que prefere se esconder. É mais fácil se esconder. É muito mais fácil se esconder, irmão. É muito mais fácil sumir e acabou a história. Ninguém vai me incomodar. Mas é muito mais divertido e é muito melhor e é a vontade de Deus que a gente se exponha. É claro que você também não vai te expor para qualquer um. Você está comigo? Mas a gente junto, a gente crescendo, a gente avançando, comunhão, aleluia, parceria. Oh, aleluia. Para terminar, a Bíblia fala de eu vou ler 3 tipos de igreja aqui. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. A igreja de Coríntios, a Bíblia diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios houve. Aí tem uma segunda igreja, que é a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: entre vós, diz o Amém, testemunha fiel. Olha só, verso 15: conheço as tuas obras, que não é quente nem frio. Quem deras fosse frio. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já pensou? Ouvir um negócio desse da parte de Deus? Você não é nem lá nem cá. Estou a ponto de te vomitar, misericórdia. Só que tem uma outra igreja aqui, ó, em Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí o verso o 43, em cada alma havia temor e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí passa o 44, 45, ele fala daquela igreja, 47, louvando a Deus de todo o coração e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa igreja de Atos, ela é uma igreja que andava em unidade, a ponto deles repartirem o que eles tinham com todo mundo. Claro que existe uma diferença da época, né? Nós não vivemos na mesma época. Então, não creio que hoje seja a expectativa de Deus, mas claro que a gente deve suprir uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Obviamente, o princípio se mantém. Mas, querido, essa é uma igreja aqui que ela andava em unidade. E porque ela andava em unidade e em amor, Deus encontrava ali um ambiente seguro para que ele desse o crescimento, para que ele multiplicasse. Processos. Em suma, hoje, queridos, a gente está falando sobre processo, sobre crescimento, sobre avanço. Agora, a gente está nessa obra, né? E eu coloquei aqui algumas ferramentas para você entender algumas diferenças. Vou te dar um exemplo. Cadê o meu nível? Deixa eu buscar o nível ali. Olha aqui o nível, aleluia. Irmãos, olha só, uma coisa é você medir se uma parede está nivelada com esse carinha aqui, ó. Funciona? Funciona. Muito bem. Nos ajudou muito. Mas outro dia a gente foi e comprou um desse aqui, ó. Ontem, eu acho. Não foi, Francisco? Esse aqui é a laser. Não vai dar para ver aí não, então não vou nem ligar. Mas é que isso aqui, você aperta um botãozinho, passa uma linha ali, aí você sabe exatamente onde você deve colocar o material para ele ficar nivelado. Tem alguns, como eu e Felipe, que mesmo com isso faz errado, mas tudo bem. A gente está aprendendo. Processo, crescimento.
Então você percebe que existe uma diferença? Tem esse que é bom, mas tem esse que é melhor. Aí você vê, por exemplo, furadeira, irmãos. Eu não tô, sabe, tem aquela pequenininha, né? Olha lá. O Felipe vai me ajudar ali. Não precisa da bateria não, rapaz. Olha aqui isso aqui, irmãos. Tem essa aqui. Tô parecendo aqueles vendedores, né? Olha aqui, agora, esse aqui, por apenas 12,50. Agora, ligue agora. Não, irmãos, olha. Aqui. Tem essa furadeira aqui. Tem essa aqui. Agora, irmãos, eu estou aqui, eu e Felipe, com a nossa furadeira simples, humilde. De repente, chega o Francisco, irmão. Olha isso aqui, irmão. Isso aqui é uma furadeira para um serviço específico. Mas essa aqui é melhor que essas duas. Você tem algumas formas de cortar, né? Você pode cortar aqui com essa tesoura. Tesoura excelente. Ou não é, Cleiton? É isso, tesoura espetacular. Isso aqui é uma tesoura, ela corta ferro. Olha que perfeito, irmão, essa tesoura aqui. Só que você tem uma outra ferramenta que você pode usar, que é essa aqui, ó. Misericórdia. Aqui, ó. Eu não tive coragem de usar ainda não, mas os irmãos estão crescendo, irmão. Você corta assim, ela vai embora. O que eu estou querendo dizer isso? Você tem duas formas de crescer espiritualmente. Você pode usar uma escadinha, você vai até certo ponto, e você pode usar um andaime. Olha aqui. Misericórdia, tem que estar travado, né? Olha só, irmão, você pode usar um andaime. Olha aqui, irmão. O andaime, você vai até o teto. O que eu estou querendo dizer com isso? Escolhas. Eu escolho a ferramenta que eu uso. Eu escolho com quem eu vou andar. Eu escolho para quem eu vou me expor. E essa escolha vai causar um impacto maior ou menor. Como a Bíblia diz, irmãos, nós somos salvos. É muito difícil você perder sua salvação. É possível? É, mas é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Agora, existe uma diferença entre reinar em vida e passar a vida sofrendo e um dia chegar no céu. A vontade de Deus para mim e para você é que você reine em vida. A vontade de Deus para mim e para você é que as pessoas olhem para você e glorifiquem a Deus pela sua vida. Que elas olhem para a sua vida. Meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Você está crescendo tanto, está avançando tanto. O que é isso? Aí você vai falar do amor de Deus. Aleluia. Você vai salvar pessoas. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. E essa é a diferença das escolhas. Esse processo que eu disse, ele pode ser acelerado. Se você investir a sua vida nas escolhas certas, nas coisas certas. Então, irmãos, dedique-se à palavra. Congregue. Amém? Congregue, irmãos. Se encha do Espírito. Se encha da palavra. Quando acabar isso aqui, ó, a gente só vai fazer o básico aqui, que vai ser o suficiente para a gente começar a ter cultos de meio de semana, dia de semana. Para quê? Para te dar oportunidade para você crescer e congregar cada vez mais. Isso é para a gente? Não. Isso é para Deus? Não. Claro que a gente vem aqui para louvar o Senhor. Mas é para a gente, irmãos. A gente precisa disso. Como o peixe precisa de água, a gente precisa dele.
A gente precisa dessa vida, Zoe, a vida de Deus em nós. A gente precisa de respirar esse ambiente de fé. A gente precisa estar junto de gente que crê igual a gente, irmão. Chega desse negócio de gente que... Eu não vou... Irmãos, aqueles que quiserem andar, quem quiser correr, vão correr. Quem quiser avançar, vai avançar, irmãos. Agora é uma escolha. Está posta. As escolhas estão postas diante de nós. Deus faz assim, ó. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Não estou falando que essa ferramenta aqui é uma maldição, não, viu, irmão? Coloco diante de você a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe a bênção. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós entendemos que é um processo, Senhor. Aleluia. Nós entendemos que é um processo. Nós oramos para que o Senhor nos guie, sejamos guiados pelo Espírito, para que a gente possa fazer escolhas certas nas nossas vidas, para que a gente possa tomar as decisões que precisam ser tomadas. Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu amor, do Teu poder, do Teu Espírito. Nós, Pai, confiamos na Tua sabedoria e pedimos a Sua sabedoria, para que a gente possa viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que bênção, querido. Que bom privilégio estar aqui com vocês. Conta com a gente, viu? Qualquer coisa que você precisar, você não está só. Existe uma família aqui que te ama e que quer ver você avançar e crescer. Amém?